Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Eu já vou fixar aqui o nome dessa live enquanto vai entrando a galera aqui. Eu vou fixar o nome da live aqui. Deixa eu só ver como é que eu já faço isso, só um pouquinho. Vamos lá, vai entrando que eu vou fixar o nome da live aqui. Pô, pior que eu não tô achando o troço aqui agora. Onde é que eu fixo o nome? Vamos ver. Tá, não achei aqui. Bom, deixa assim, vamos lá. Vai entrando aí, pra gente não perder mais tempo, né? Seja muito bem-vindo. Com alguns minutos de atraso, a gente estava com umas questões de produção aí. Boa noite para vocês, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre TDAH. Já vai me dizendo aí se o áudio tá legal, vai me dizendo se você tá me escutando bem, se tá tudo alto e claro aí para você ouvir, para não perder nenhum detalhe dessa live sobre TDAH. A gente vai ter um bate-papo aí, tem várias perguntas. Eu preparei um roteiro aqui para a gente falar sobre vários tópicos importantes e fundamentais a respeito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse problema de saúde, problema neurológico, tão falado hoje em dia. Todo mundo acha que tem TDAH, né? Você já deve ter ouvido falar. As pessoas que dizem assim, esse é o meu TDAH, e, enfim, o pessoal que acaba até banalizando, às vezes, esse assunto que é um assunto tão importante. Então vai chegando aqui, a gente vai desmistificar tudo isso, vai falar sobre os pontos mais polêmicos do TDAH. Boa noite, Luiz P. de Gregori, Lumirra, Rosângela Hewert, Romanha Cláudia, a minha avó Rosa tá aí de novo. Vó, tudo bem? Um beijo. Armando Corvo, doutor Armando, tudo certo? O Lucas R, Maria Eduarda Oliveira. Vamos lá, vamos entrando aí, pessoal, que a gente vai falar. Tem muito assunto hoje sobre TDAH. Então, é o seguinte, em primeiro lugar, o que é TDAH, o que não é? Eu recebi várias perguntas, abri uma caixinha de perguntas sobre TDAH ontem, para vocês me deixarem dúvidas, e vocês me mandaram várias delas, eu deixei várias anotadas. Acho que é provável que a gente não consiga responder todas elas hoje, porque tem muita dúvida, tem muita gente que mandou perguntas, e o que eu não consegui responder hoje, eu vou responder em forma de resposta nos stories, mas a gente vai fazer mais lives mais à frente aí para poder esclarecer tudo que ficar de dúvida, combinado? Primeiro eu quero te falar o seguinte, sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDAH existe, TDAH não existe. Tem gente que fala que TDAH é uma coisa que inventaram, que não existe, né? Então, só para você saber, embora o TDAH seja um transtorno de diagnóstico clínico, ou seja, o diagnóstico é feito com base em parâmetros observados por um especialista, que é um neurologista, ou um neuropsicólogo, ou um psiquiatra. O TDAH, ele existe no cérebro das pessoas e ele já foi visto em exames de imagem. Então, exames de pesquisa são capazes de demonstrar as alterações presentes que caracterizam o TDAH. Então ele sim existe de fato, não é nada inventado, tá? É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta em média 1 a cada 12 crianças no mundo. É muito frequente, mais frequente em meninos, mas tem uma questão específica bem interessante com relação às meninas, que eu vou falar aqui para vocês também, tá? Então já vai entrando aí, aproveita. Deixa um coraçãozinho aí na live se você está curtindo, se você gosta desse assunto. Manda um aviãozinho dessa live aqui para alguém que precisa ver essa live sobre TDAH, tá? Então aproveita agora, vai ali no teu celular, aperta no aviãozinho, compartilha essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir e ficar por dentro dos assuntos mais relevantes relacionados ao TDAH, o que é, o que não é. Se você tem TDAH, seu filho tem mais chance de ter ou não. Se os seus filhos têm TDAH, você deve ou não deve ter. Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais nessa live de hoje. Então vamos lá. Para começar, eu quero te trazer um caso aqui que eu atendi faz alguns dias e que é um caso que ilustra muito bem por que os sintomas de TDAH, na verdade, são tão comuns, mas que eu vou te dizer já uma coisa muito polêmica no início, tá? Que é uma grande verdade do TDAH. A maior parte das pessoas, seja crianças, seja adultos,
que tem sintomas de TDAH não tem a doença, não tem o distúrbio. Eu vou repetir, tá? A maior parte das pessoas com sintomas de TDAH não tem TDAH verdadeiro. Eu chamo TDAH secundário, que é um termo que na literatura médica não existe, mas eu chamo dessa forma para poder diferenciar as pessoas que têm sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que têm sintomas que são indistinguíveis das pessoas que têm realmente TDAH, mas que têm esses sintomas por outros motivos. E eu vou dizer quais são esses motivos na live de hoje. Eu quero começar te trazendo esse caso de um menino de 10 anos de idade que eu atendi faz algumas semanas no meu consultório aqui, em Caxias do Sul. Um menino de 10 anos trazido pela mãe, que vem me contando que ele tem desatenção, dificuldade de tirar nota nas provas, ele tem dificuldade de aprendizado. As professoras chamaram já a mãe na escola para chamar atenção que o menino é muito disperso, é desatento, tem dificuldade de prestar atenção, de acompanhar as aulas, de manter o foco por um período um pouco mais prolongado, como é fundamental durante uma aula. E conversando com a mãe, falando sobre vários assuntos a respeito da vida desse menino, como é fundamental para a gente conversar com os pacientes quando eles vêm com uma queixa relacionada a sintomas de desatenção ou de hiperatividade, é fundamental a gente saber de vários outros aspectos da rotina. E aí, conversando com essa mãe, ela me disse que o menino estuda de manhã e que ele chega em casa à tarde, quando ele já está saindo da escola, indo para casa com a mãe de carona, ele já começa a apressar a mãe para chegar em casa, porque ele diz assim, vamos que eu preciso pegar meu celular. Ele chega em casa, ele nem almoça, ele já pega o celular dele e ele fica do meio-dia e pouco, meio-dia e meia, até mais das 11 da noite no celular, jogando em rede com os amigos ou mexendo nas redes sociais. A mãe que trabalha à tarde, o pai trabalha fora e a mãe trabalha à tarde, ela não consegue controlar ele durante a tarde, tem essa dificuldade. E quando todo mundo chega em casa, ele segue no celular como se ninguém estivesse ali, ele fica meio hipnotizado no celular. Inclusive, ele é o último a dormir da casa deles. O pessoal vai dormir, ele fica acordado e ele só vai dormir quando o celular cai no rosto dele, assim, sabe? A pessoa tá quase dormindo, o celular cai no rosto, é que ele vai dormir. Ele chega a ficar 12 horas por dia no celular. Isso é uma das coisas mais disfuncionais das rotinas atuais das crianças e dos adolescentes. E esse tipo de uso do celular, de abuso, na verdade, do celular, ele pode simular sintomas, ele pode causar, na verdade, sintomas iguais aos sintomas de TDAH. Porque esse uso do celular, esse abuso do celular, ele aumenta muito uma substância no nosso cérebro chamada dopamina. E enquanto uma pessoa com TDAH, ela precisa de mais dopamina, eu vou explicar a diferença para vocês, essas crianças que não têm TDAH, mas que extrapolam algo que produz a dopamina no cérebro, eles ficam com um gap, eles criam uma deficiência de dopamina quando eles não estão recebendo aqueles estímulos. É como se eles viciassem o cérebro deles em dopamina. Então, aquele jogo, aquela recompensa para o cérebro, que é algo legal, é algo que o cérebro gosta, aquela adrenalina, aquele desafio, isso libera uma substância que é a dopamina no cérebro. Quanto mais dopamina libera, mais o seu cérebro gosta daquilo ali e mais ele vai pedir por dopamina dali para frente. Então você está viciando o seu cérebro em dopamina. E se usar celular 2, 3 horas por dia já é capaz de fazer isso, pensa só 12 horas por dia. Então o cérebro dele está completamente viciado em dopamina. E quando ele está sem o celular, ele não consegue pensar em mais nada a não ser o celular dele. É exatamente como o cérebro de uma pessoa viciada funciona. E o vício em telas é chamado nomofobia. Existe até nome para isso. E isso também simula sintomas de TDAH. Então esse menino ele não tem TDAH, ele tem sintomas que podem ser tidos como sintomas de TDAH por questionário de avaliação, mas esses sintomas eles são devidos a uma rotina completamente disfuncional e eles não são por um TDAH verdadeiro, mas pelo TDAH secundário, que eu te falei aqui antes, que é o termo que eu gosto de usar para me referir a essas crianças, jovens e até mesmo adultos que têm sintomas iguais aos de um TDAH, mas que são causados por problemas de rotina. Então eu já te falei que o TDAH, ele acontece por causa de uma deficiência de uma substância chamada dopamina na região do córtex pré-frontal, essa parte do teu cérebro que fica aqui atrás da testa.
Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas você talvez ainda não tenha ouvido falar que não é só a dopamina deficiente que causa TDAH, mas também um outro neurotransmissor chamado noradrenalina. É isso aí. Não é só deficiência de dopamina o TDAH. Inclusive, algumas hipóteses do TDAH, alguns estudos mais recentes têm trazido aí outras hipóteses. Mas a deficiência de noradrenalina, que também é uma substância envolvida com controle de foco, de atenção e com controle de concentração, também está envolvido aí na causa do TDAH. Esses são os dois neurotransmissores mais importantes. E todas as medicações usadas para tratar TDAH, elas abordam principalmente essas duas substâncias. Os psicoestimulantes, metilfenidato, a Ritalina, o Concerta, e a lisdexanfetamina, que é o Venvance, eles atuam principalmente na dopamina. E a atomoxetina, que é o Atenta, a medicação mais recente aí em uso no Brasil, ele é o primeiro não psicoestimulante usado no tratamento do TDAH. Ele atua principalmente na noradrenalina, por isso que ele é um não psicoestimulante, ele não causa dependência, mas ele também não tem uma eficiência tão alta como as medicações que atuam sobre a dopamina. A dopamina, pessoal, ela é fundamental para que você entenda a causa do TDAH e como resolver o TDAH, inclusive sem precisar de medicação. E eu vou te falar aqui como é que se trata pessoas, depois que a gente diagnostica TDAH, que a gente confirma o TDAH, como é que a gente corrige a rotina, quais tipos de rotina devem ser corrigidos, inclusive a alimentação, tá bom? Existem tipos de dieta e de alimentação que são fundamentais para se ter uma melhora de sintomas e do quadro do TDAH. Mas para você entender tudo isso, você precisa entender um pouco sobre dopamina, tá? Então olha só, a dopamina é o neurotransmissor da motivação, é a molécula da motivação, ela não é do prazer, ela é da motivação, tá? Então quanto mais dopamina você tem, mais motivada você fica. E no cérebro, em neurociência, motivação não é necessariamente aquela coisa do coach, do vamos lá, vai, força, você consegue. Não tem nada a ver com isso, tá? Motivação é a disposição para você ficar engajado em algo, para você continuar fazendo algo, ou seja, não procrastinar, não deixar para depois, conseguir iniciar uma tarefa e fazer início, meio e fim, e concluir essas tarefas. É isso que as pessoas com TDAH precisam e elas não têm. É por isso que a procrastinação é um dos sintomas mais comuns em quem tem TDAH. Ah, mas eu procrastino, eu também deixo para a última hora, então eu tenho TDAH. Não é bem assim, tá? Existe um conjunto de sinais e sintomas e eles devem necessariamente estar presentes em mais de um contexto da sua vida para que você possa ter TDAH. Agora, a confirmação do TDAH, ela deve ser dada por um profissional da neurologia ou da psiquiatria ou um neuropsicólogo, certo? Então, a dopamina, que é a substância que vai conseguir te manter no foco, é aquela analogia da lanterna que eu falei. Você tem uma lanterna com uma hipercapacidade, que é o seu cérebro, mas você fica assim com ela, fica sacudindo ela, não consegue focar ela para onde ela tem que apontar. Quem mantém o foco, a mão que segura essa lanterna e que mantém ela apontada é a dopamina. Então a dopamina que você precisa para conseguir se manter focado e conseguir terminar uma tarefa, certo? Ou seja, se você está na aula, está num cursinho, está numa palestra e precisa prestar atenção e não consegue, isso é sinal de que você não tem dopamina suficiente, tá? A dopamina, existem duas formas de produção de dopamina no nosso cérebro. A dopamina tônica e a dopamina fásica, tá? A pessoa que tem a dopamina tônica é o tônus basal, é a dopamina basal que você tem, aquela dopamina que mantém um nível basal, um nível mínimo de dopamina constante ao longo do dia. E a dopamina fásica, ela é produzida em alguns picos de dopamina. São momentos do dia que você tem mais disposição, mais motivação, e eles são muito comuns para todo mundo, tá? O TDAH, a pessoa com TDAH, ela tem um problema principalmente na produção da dopamina tônica, certo? Então, ou seja, ela tem produção de dopamina em picos durante o dia, a dopamina fásica, mas a dopamina tônica, ela não está no nível que ela deveria, ela está num nível abaixo.
Então ela tem uma linha de base de dopamina abaixo do nível normal. Esse gap, essa deficiência de dopamina é o que caracteriza o cérebro do TDAH, entendeu? E isso já foi demonstrado em exames de imagem, isso já foi comprovado, mas esse diagnóstico, clinicamente, ele é feito no consultório, ele não é feito por exames de imagem ou por algum exame de sangue. E isso é capaz, nós somos capazes, os profissionais especializados, em fazer esse diagnóstico, mas nem sempre, ou melhor dizendo, até na maior parte das vezes, isso não é feito em uma avaliação, nem em duas. É feito ao longo de um processo, porque você precisa entender quais são os fatores que contribuem ou que poderiam contribuir para os sintomas dessa pessoa estarem presentes que não são um TDAH. Então, limpando esses sintomas, resolvendo esses sintomas, se ainda assim o que sobrarem forem sintomas de TDAH, é possível que a pessoa realmente tenha esse diagnóstico, mas só depois de limpar esses sintomas, certo? Então vamos lá. O cérebro da pessoa com TDAH, eu te falei aqui, ele tá buscando mais dopamina porque o nível basal de dopamina dele está baixo. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de dopamina na sua vida, que você não faça a menor ideia do que seja dopamina, o seu cérebro, se tiver TDAH, ele está buscando dopamina. Mas como é que ele sabe o que é dopamina? Bom, ele teve contato com a dopamina alguma vez já, e ele vai querer mais daquilo. Então ele vai te fazer buscar mais daquela dopamina, mais daquela situação, que para o seu cérebro foi algo agradável, foi algo positivo. No caso do menino aqui de 10 anos de idade que eu te trouxe, que usa até 12 horas por dia de telas, o cérebro dele quer mais daquilo ali. Mesmo que o cérebro dele não saiba o que é aquilo ali. Mas o cérebro dele faz ele ir atrás de mais daquilo. Esse comportamento de busca é o que caracteriza o cérebro do TDAH quando ele está atrás de algo para repor essa dopamina que ele precisa, porque ele tem deficiência. E isso, ao invés de ser feito com telas, deve ser feito com algo que vai beneficiar o cérebro da criança, certo? Ou seja, é possível usar fitoterápicos como a mucuna. A mucuna, por exemplo, é um fitoterápico, é uma planta que ela, ingerida, se transforma basicamente, 100% praticamente dela se transforma em dopamina. Então ela vai atingir sua corrente sanguínea, vai penetrar no seu cérebro e ela vai repor a dopamina que você precisa. Usando a mucuna, ao invés de usar um psicoestimulante ou ao invés de ter um contexto completamente disfuncional, a mucuna é um grande exemplo de tratamento fitoterápico, de reposição, capaz de melhorar sintomas de uma criança com TDAH de forma natural e sem precisar usar medicação. Portanto, sem criar dependência, sem criar necessidade de uso de longo prazo e, mais importante, sem agregar os efeitos colaterais mais indesejados dos psicoestimulantes. Quais são eles? Perda de apetite, que para uma criança em fase de crescimento é algo muito negativo, dores de cabeça, aumento da pressão arterial, irritabilidade. Se alguém aí já usou algum psicoestimulante ou conhece alguém que usou, sabe que boa parte das pessoas que usam essas medicações, elas ficam mais irritadas, mais reativas. E isso acontece como uma parte dos efeitos colaterais possíveis dessas medicações e não são efeitos incomuns, tá? Agora, se você usar, por exemplo, uma suplementação com mucuna, eu costumo fazer isso combinado com outros ativos, como, por exemplo, o alfa-GPC, que vai aumentar outros neurotransmissores importantes para o raciocínio, para a concentração, a teanina e vários outros, a gente consegue sim obter resultados que para muitas crianças, adolescentes e até mesmo adultos são suficientes para que a pessoa corrija os sintomas do TDAH, reponha esse déficit de dopamina que ela tem no seu cérebro, melhore dos sintomas e não precise usar medicação e clinicamente ela esteja melhor, certo? É isso aí. Então vamos lá. Onde é que o cérebro da criança... Eu vou falar primeiro de criança, tá, pessoal? E a gente vai falar naturalmente sobre adolescentes, vamos falar sobre adultos, mas eu quero fazer isso de forma gradual, de forma pausada, porque tem muito assunto, tá? As crianças com TDAH são um mundo, os adolescentes são outro mundo, porque existem outros riscos, outras situações associadas ao TDAH na adolescência,
e assim também acontece nos adultos. Então, outra coisa que eu quero te trazer aqui, que é muito importante, tá? O TDAH, ele acomete mais ou menos 1 a cada 12 crianças no mundo. Ou seja, 6 a 8% das crianças têm TDAH. Ah, mas 1/3 das crianças, mais ou menos, tem sintomas de TDAH. É verdade. Ou seja, isso quer dizer que a maior parte dessas crianças não vai ter TDAH. O diagnóstico não é TDAH, tá? Se você ouve um guru da internet, alguém falando que problema de alimentação pode causar TDAH, que problema de sono pode causar TDAH, não é bem assim, tá? Esses problemas, eles podem causar sintomas iguais aos do TDAH. Mas lembra o que causa o TDAH? A pessoa nasce com TDAH, tá? Que é uma disfunção do cérebro. O cérebro da pessoa com TDAH já nasce com TDAH. A gente não adquire TDAH ao longo da vida. A pessoa já nasce com o TDAH. Não necessariamente ela vai manifestar os sintomas já nos primeiros anos de vida, tá? Os meninos, em média, eles são diagnosticados ao redor ali dos 7 anos de idade, porque é quando a criança entra em idade escolar, começa a conviver com outros colegas, tem que acompanhar outras crianças da mesma idade, com o mesmo nível de escolaridade. A gente conhece esses grupos como pares, essas pessoas como pares, então as pessoas acompanham seus pares, são crianças com a mesma idade, com o mesmo índice de escolaridade, e não conseguem acompanhar. Então isso começa a suscitar algumas dúvidas, algumas questões, e a criança acaba sendo diagnosticada com TDAH, as crianças, os meninos que têm TDAH. Agora, olha só, o menino com TDAH, e a estatística nos estudos mostra que o TDAH acomete 3 meninos para cada uma menina. Mas o que se pensa hoje em dia é que essa estatística seja subestimada nas mulheres. Quer saber por quê? As mulheres, a idade média do diagnóstico do TDAH nas mulheres é 20 anos de idade. Os meninos é com 7 anos e a mulher é com 20 anos de idade. Por que isso acontece? Porque o menino é aquele menino que chega no lugar, ele se pendura em tudo que é coisa, ele sobe no lugar, ele pula para outro lado, ele puxa o cabelo, ele joga um negócio em outra pessoa, ele grita, ele berra, ele se mexe, ele não para quieto. É aquela criança, sabe, que parece que tem um bicho carpinteiro. É o ligeirinho na minha época lá, que era um ratinho, um desenho, ele não para quieto. Esse é o menino com TDAH. A menina com TDAH não é assim. Eu tô falando tipicamente, tá? Não quer dizer que não possa ser, mas tipicamente a menina com TDAH, ela é diferente. O TDAH nela se manifesta muito mais mentalmente do que fisicamente. As meninas, elas têm uma capacidade maior de controle motor. Elas conseguem inibir muito mais esse ímpeto, essa necessidade de se mexer, como se tivesse um motor ligado dentro dela, sabe? Mas elas conseguem controlar isso. Mas isso vira uma hiperatividade mental. Então a menina, ela começa a ter uma necessidade de gastar muita energia, mas ela ainda assim, em geral, consegue ter um bom desempenho na escola, diferente da maioria dos meninos com TDAH, que no início não tem bom desempenho, justamente porque não consegue manter o foco. A menina consegue, às custas de um grande esforço, ter um bom desempenho, ela consegue ter boas notas, ela consegue conviver com as outras pessoas sem ser impertinente, sem abusar da paciência, sabe? Que nem um menino, mas ela chega ali, em média, aos 20 anos de idade, e ela chega num ponto que não consegue mais, tem dificuldade de avançar dali para frente. Porque o TDAH, ele tá no cérebro dela desde que ela nasceu. E essa menina começa a ficar muito ansiosa, essa ansiedade começa a ter repercussão clínica, ela começa a ter problemas de humor, ela começa a ter problemas de relacionamento, ela começa a ter problemas até mesmo de estudo na faculdade, mas tardiamente, porque ela conseguiu controlar esses sintomas até ao redor dos 20 anos de idade, que é a média de idade do diagnóstico nas mulheres. Então o diagnóstico demora muito mais. Mas o que se estima hoje é que a incidência, ou seja, o acometimento de ambos os sexos seja semelhante, provavelmente. O que muda é a forma de apresentação clínica. Outra coisa importante com relação a isso, é muito importante pais de meninas estarem atentos, justamente porque essas meninas, não voluntariamente, é óbvio, mas elas conseguem mascarar esses sintomas até muito mais tarde.
O que não quer dizer que o TDAH não vá mentalmente estressando elas, não vá cansando elas. Então, quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico, antes a gente vai poder oferecer auxílio e vai poder oferecer... Quer saber uma coisa de outra pessoa que eu ouvi recentemente? Olha só, tá? A importância do diagnóstico do TDAH. Recentemente, uma paciente que eu diagnostiquei adulta, tá? Ela me falou algo que outras pacientes também falam. Uma mulher de 40 e poucos anos que eu atendi, agora não me lembro exatamente. Ela tem 40 e poucos anos, eu estava atendendo ela já fazia alguns meses e eu confirmei o diagnóstico de TDAH dela, né? Ela me olhou e ela disse assim, nossa, doutor, você tirou um peso dos meus ombros. Eu me sinto aliviada com esse diagnóstico. Ué, mas como assim aliviada? Eu entendi o que ela falou na hora, porque outras pessoas já tinham me falado e porque como eu convivo, atendo pessoas diariamente com TDAH no meu consultório, eu entendo o que ela está me falando. O diagnóstico do TDAH foi responsável, foi capaz, melhor dizendo, de fazê-la entender várias passagens da vida dela em que ela se culpava, que ela achava que estava abaixo do desempenho que estavam esperando dela. Era capaz de explicar vários momentos da vida dela que ela até então não conseguia explicar. Então, não é que ela coloque a culpa de tudo no TDAH, mas é que ela conseguiu entender muito melhor que algumas coisas tinham acontecido porque ela tem esse distúrbio, esse transtorno, e ela não tinha corrigido esse transtorno. Então, daqui para frente agora, fica muito mais fácil de ela não cair nesses mesmos erros, e daqui para trás, que não tem como fazer, mas ela pelo menos pode parar de se culpar por tanta coisa. Por isso que ela me disse que esse diagnóstico estava tirando um peso dos ombros dela. Que ela foi capaz de entender muitos momentos da vida dela e fundamentais, momentos importantes na vida dela. Então, esse diagnóstico ele acaba sendo algo libertador para os pacientes. Ele ao invés de ser um peso, ele liberta. Outro mito do TDAH, tá, pessoal? É que tem gente que diz assim, TDAH é a pessoa tem hiperfoco, tem capacidade de prestar atenção, de ficar focado numa situação e não tirar os olhos. O TDAH não é bom, tá? Ele não é positivo, tá? Eu não estou dizendo que é um fim do mundo, não. Eu acabei de dizer para vocês que o diagnóstico pode ser libertador, mas o TDAH, ele traz consigo uma constelação de situações estatisticamente mais frequentes nessas pessoas. Como comportamentos, por exemplo, na infância, por isso que eu falei que tem que diferenciar. Na infância, as crianças que se expõem muito mais a risco, crianças que querem muito mais alimentos doces, chocolates, alimentos coloridos artificialmente, porque tudo isso libera dopamina. E lembra que eu te falei, o cérebro do TDAH, ele está buscando constantemente dopamina. Na infância, é assim que a criança faz. Na adolescência, ela aumenta o risco de comportamentos de vício, de compulsões, de direção perigosa quando começa a dirigir. E no adulto, problemas de relacionamento, seja relacionamentos amorosos, seja relacionamentos interpessoais. O TDAH ele tende a ser uma pessoa muito mais impulsiva, agressiva, que faz as coisas sem pensar, que fala sem pensar, que é intempestivo. Isso tudo se deve a esse transtorno. Então, assim, o TDAH não é bom, mas quanto antes a gente diagnostica, antes a gente liberta essa pessoa para que ela possa viver sem essas amarras, para que ela possa viver sem essas limitações e tendo conhecimento disso e de que ela tendo essa questão, essa situação, ela pode lidar com isso de forma muito melhor e muito mais harmônica. É muito melhor, afinal de contas, você saber que tem algo do que você ter e não saber. Tapar o sol com a peneira não adianta, só vai postergar por um pouco mais de tempo e vai talvez te trazer mais consequências negativas, tá? Vamos lá. Outras coisas que podem ser comportamentos muito frequentes de quem tem TDAH. Tudo que aumenta a dopamina. Excesso de telas, alimentos hipercalóricos, coloridos artificialmente, algodão doce, bala, bolacha recheada, doces, chocolate, aumenta a dopamina. Que mais? Deixa eu me lembrar aqui. Todo tipo de adrenalina, esportes radicais, risco, tá? Exposição a risco, tudo isso aumenta a dopamina do cérebro. E o cérebro de uma pessoa com TDAH é um cérebro que tem neuroinflamação, é um cérebro inflamado, tá? Tem relação com o intestino, tem relação com alimentação, tem relação com o cotidiano, com problemas de sono,
mas é um cérebro que sofre inflamação crônica. Então, a gente também tem que lembrar que a pessoa que tem inflamação, que tem neuroinflamação, ela pode ter sintomas de TDAH, e o cérebro de TDAH ele é um cérebro inflamado. A gente precisa lembrar da neuroinflamação. A neuroinflamação é a hiperativação das defesas do nosso cérebro, e isso também tem que ser levado em conta no momento de se tratar alguém com TDAH, certo? Falei para vocês aqui do atraso na idade do diagnóstico, né, das mulheres, e te falei de um caso de um menino de 10 anos, né? Deixa eu te falar mais um outro caso, olha só. Deixa eu ver se tem alguma... Tá, as perguntas eu vou deixar para responder no final, tá? E o que eu não consegui responder aqui, pessoal, eu respondo nos stories das caixinhas de perguntas que eu abri ainda hoje à tarde. E vou fazer mais lives sobre TDAH, tá? Mas aqui ainda eu já tô respondendo várias das perguntas nessa estrutura de live aqui que eu montei, porque eu montei baseado nas perguntas de vocês principalmente, tá? Então, problemas de alimentação, vamos lá. Podem causar TDAH em criança? Problema de alimentação não causa TDAH, tá? Lembra que eu te falei, o TDAH... O cérebro de quem tem TDAH já nasceu com TDAH, isso você precisa entender bem, tá? Ah, mas eu não tinha sintoma, eu comecei a manifestar depois. Pode acontecer. Você pode mascarar os sintomas. Lembra? As mulheres conseguem, em média, controlar ou mascarar de uma forma ou de outra esses sintomas até os 20 anos de idade. Os meninos que são diagnosticados em média ao redor dos 7 anos. Agora, é fundamental você ter em mente que a gente já nasce com com cérebro de TDAH. E se você desenvolver os sintomas de TDAH ao longo da vida, você deve ter algum dos problemas que eu vou falar aqui agora, tá? Um deles são problemas de sono, tá? É um sono disfuncional. Se você acompanhou as lives que eu fiz sobre sono nas semanas passadas, aí anteriores, se não acompanhou, espera terminar essa live aqui, vai ali no meu feed aqui no Instagram e acompanha as 2 lives de sono que eu fiz. Mas você vai saber ali, nessas lives, vai entender melhor que uma pessoa com problemas de sono, ela vai ter dificuldade de concentração, ela vai ter dificuldade de manter foco. Se você já passou uma noite em claro, ou se você dormiu mal uma noite e teve que ir para aula no dia seguinte, você vai lembrar que na aula você não conseguia prestar atenção em nada, você não conseguia focar em nada, você estava com dificuldade de manter a sua concentração, o seu foco. Por quê? A pessoa com problema de sono desenvolve sintomas que são sintomas muito semelhantes ou iguais aos do TDAH. A pessoa que não dorme direito, ela fica com oscilações de humor, ela fica com problemas de humor. A pessoa com TDAH também tem isso. A pessoa com sono, com problemas de sono crônicos, é pior ainda, ela vai ser uma pessoa que procrastina, porque ela não consegue manter engajamento em uma atividade prolongada. Ela não tem paciência, ela não tem capacidade de manter foco, e isso vai atrapalhar ela e vai fazer com que ela fique procrastinando. Ela inicia várias coisas e não termina nenhuma, que é uma característica de TDAH. Agora, se você chegar com todos esses sintomas para fazer uma avaliação com o especialista, e o especialista só te perguntar sobre um questionário de TDAH, de triagem, e ele já te der uma medicação, uma prescrição para você sair dali tomando um remédio, e ele nem te perguntar sobre o seu sono, isso aí vai passar em branco, e ele não vai entender que aqueles sintomas, eles provavelmente estão sendo provocados por problemas de sono. E se for corrigido esse sono disfuncional, esse sono problemático, é muito provável que você melhore dos sintomas. E caso eles sejam decorrentes do problema de sono, com certeza você vai melhorar desses sintomas. Ansiedade também é uma outra situação, tá? Ansiedade está relacionada também com problema de sono, ou pode estar relacionada a um transtorno de ansiedade generalizada, TAG, né, TAG. A ansiedade, ela pode trazer consigo contextos de humor deprimido, contextos de falta de motivação, de falta de perseverança, de falta de vontade de engajar nas atividades. Uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, que não consegue prestar atenção, esquece muito. Tudo isso pode estar relacionado com problema de ansiedade também. Então, a ansiedade também deve ser separada do TDAH. E a pessoa que tem sintomas de TDAH, mas que tem ansiedade,
e que ela tem um transtorno de ansiedade, ela também deve ser tratada, essa ansiedade, e essa ansiedade ela deve ser excluída, deve ser resolvida antes que se confirme o diagnóstico de TDAH. Porque sendo resolvida essa ansiedade, se a pessoa melhorar dos sintomas, é possível que esses sintomas tenham sido causados pura e simplesmente pelo transtorno de ansiedade e não por TDAH. Assim como esses exemplos aqui, questões relacionadas à alimentação. Eu te falei aqui, ó, a alimentação ela não causa TDAH, tá? Quem tem filho, ou quem tem sobrinho, quem lida com crianças, sabe que as crianças, quando exageram nos doces, quando comem doces, elas têm um pico de dopamina. E esse doce, quando elas comem, por exemplo, se comer doce à noite, elas vão ter um ganho, um aumento de energia súbito. E pode, inclusive, atrapalhar o sono, tá? Já é outro tipo de problema interferindo. Mas, falando só da alimentação, tá? Uma criança que rotineiramente come muito doce, que consome muito alimento colorido artificialmente, algodão doce, bala, biscoito, por aí vai, ela vai ter excesso de dopamina no cérebro dela. E aí, quando ela parar de comer aquele alimento ali, quando ela terminou de comer o doce, terminou de comer o algodão doce, ou qualquer coisa assim, dá 1 hora e meia, passa aquele pico de energia e a criança vai buscar mais daquela dopamina. O cérebro da criança que está acostumada a esse padrão de alimentação vai buscar mais dopamina. Ou seja, ele vai querer mais daquela comida. O cérebro não sabe o que é, mas ele quer mais daquilo, certo? E isso vai fazer a criança ficar com sintomas iguais aos de TDAH. Você inunda um cérebro de dopamina, enche de doce, de alimento colorido artificialmente e depois tira tudo. A criança vai ficar ávida, vai ficar louca para comer mais daquilo ali, para ter mais daquilo, e isso vai gerar sintomas iguais aos de um TDAH, dificuldade de concentração, a criança não consegue ficar focada, parada. Você acha realmente que você vai inundar o cérebro de uma criança com dopamina, seja por alimentação, seja também, por exemplo, por excesso de telas, por excesso de jogos, excesso de redes sociais, e aí vai tirar tudo, e vai mandar a criança ficar 4 horas numa aula, quieta, prestando atenção, e isso vai funcionar? Claro que não vai. E quem está causando essa desatenção, essa dificuldade de manter foco, de se concentrar, é a rotina disfuncional criada para o contexto dessa criança e não o cérebro de TDAH, porque ela não tem TDAH. Ela tem uma alimentação disfuncional, ela tem uma rotina completamente bagunçada com excesso de telas, ela tem um sono disfuncional. Tudo isso pode provocar e provoca, sim, repetidamente eu vejo no consultório. É muito comum, cada vez mais comum, infelizmente, provoca sintomas iguais aos de um TDAH. Se a gente aplica um questionário para essas crianças, para os pais, para os cuidadores, as respostas elas podem ser iguais às respostas de alguém que tenha TDAH. Acontece que o cérebro dessas crianças não tem deficiência de dopamina, não nasceu com deficiência de dopamina. O cérebro delas tinha uma dopamina normal e não uma deficiência, era normal, mas aí você jogou a dopamina lá para cima. E a criança está acostumada com isso, o cérebro dela se acostumou. Então, entende que você criou uma deficiência de dopamina porque a criança precisa disso agora. Não é um cérebro de TDAH que tem a dopamina aqui e que precisa repor dopamina. O cérebro da criança com uma rotina disfuncional, eu vou explicar melhor de novo, ó, ele tinha dopamina normal quando nasceu e você criou uma necessidade de ter mais dopamina. Não é de nascença, você criou isso com a rotina disfuncional. Entendeu? Você inundou o cérebro dela com dopamina de várias formas, jogou a dopamina tônica dela, que é o tônus basal de dopamina, lá para cima. E agora essa criança que voltou a ter a dopamina normal, porque ela parou de comer aqueles alimentos, ela tirou a tela em excesso, ela está tentando melhorar o sono, ela precisa de novo dessa dopamina. Então, esse gap, essa deficiência de dopamina artificial criada por uma rotina disfuncional é o que causa o chamado TDAH secundário, que é o termo que eu inventei para que você possa entender melhor que isso é completamente diferente de alguém que nasce com deficiência de dopamina, ou seja, de alguém que tem necessidade de repor dopamina por uma deficiência de nascença. Entendeu bem? Olha só.
Outro caso que eu quero te trazer aqui, que é super interessante, tá? De um menino de 8 anos que eu atendi aqui no meu consultório, que é um outro caso. Por que eu digo que o TDAH, o diagnóstico de TDAH, ele é feito em consultório, é um diagnóstico clínico, não existem exames que comprovem, de uso clínico, que comprovem o TDAH, tá? Embora estudos usem alguns exames que mostrem a deficiência de dopamina e de noradrenalina no córtex pré-frontal, que é o que caracteriza o TDAH no cérebro desses voluntários de pesquisa, para uso clínico, no consultório, na clínica, no dia a dia da medicina, hoje em dia não existe diagnóstico por exames de imagem nem exames de sangue, tá? O diagnóstico do TDAH, ele é dado com base em uma avaliação por questionários de triagem, por sintomas, por sinais presentes, limpando, tirando, excluindo ou resolvendo todos esses fatores de confusão que eu comentei aqui com vocês até agora, tá? Problemas de sono, de alimentação, de rotina. E ainda assim, os problemas relacionados ao controle cognitivo do nosso córtex pré-frontal, atenção, concentração, memórias, tudo que pode estar afetado no TDAH, ainda sobra, mesmo resolvendo esses outros contextos. Então aí o TDAH é confirmado, sendo que, para isso, é fundamental que esses sintomas eles estejam presentes em mais de um contexto. Não adianta você me dizer assim, não, eu tenho esses sintomas em casa, mas quando eu estou no meu trabalho, eu sou extremamente focado, eu não tenho nenhum sintoma desse e eu consigo fazer tudo certinho. Bom, aí provavelmente não seja TDAH. O TDAH ele se manifesta em diversos contextos, certo? Então ele atrapalha todos os âmbitos da vida de uma pessoa, ele não se manifesta seletivamente. Aí o diagnóstico de TDAH ele pode ser confirmado. Isso é um processo, leva um tempo, leva algumas semanas, às vezes alguns meses, mas ainda assim, olha que desafiador que é, tá? Eu atendi não faz tempo, tá? Faz acho que coisa de um mês, um menino com 8 anos de idade, com uma suspeita de TDAH, já, inclusive por mim, né? Eu achava que ele tinha TDAH e ainda estava com algumas dúvidas e por isso justamente prossegui na investigação. Ele já tinha pontuações nos questionários, ele já tinha sintomas, sinais, já tínhamos resolvido contextos disfuncionais, ou seja, seguiam os sintomas e tudo indicava que ele tinha TDAH. Mas eu segui em dúvida. E aí eu pedi para ele uma avaliação chamada avaliação neuropsicológica, que o médico pode solicitar quando tem dúvidas do diagnóstico. Ah, mas é obrigatório solicitar? Não é obrigatório, tá? O diagnóstico de TDAH, ele pode ser feito e ele é feito várias vezes sem a necessidade de uma avaliação neuropsicológica. Mas, a meu ver, a avaliação neuropsicológica ela é muito importante, ela ajuda a quantificar os domínios cognitivos, memória, foco, atenção, os tipos de memória, e ela quantifica cada uma dessas questões, nos dando parâmetros objetivos para fazer uma avaliação, e ela também tem a capacidade de resolver algumas dúvidas, justamente por ser tão específica. É uma avaliação que leva vários encontros, geralmente aí 7, 8 encontros, em que um profissional especialista da neuropsicologia, que é uma área dentro da psicologia, é uma subespecialidade da psicologia, é capaz de, aplicando todos esses testes, com base no seu conhecimento de neuropsicologia, emitir um laudo, que é um laudo de várias páginas, falando a respeito do paciente, sobre todos esses domínios e conseguindo tirar essas dúvidas. Esse menino, do caso em questão, de 8 anos de idade, ele fez uma avaliação neuropsicológica e a avaliação neuropsicológica mostrou que ele tinha altas habilidades. Altas habilidades é conhecido como superdotação, ele é um menino superdotado e olha só que curioso, né? Com a minha avaliação de consultório, eu não tinha sido capaz ainda de entender que ele tinha altas habilidades, certo? Porque, logicamente, existem testes muito específicos para determinação de QI, para determinação dos tipos de inteligência, a aplicação das inteligências em determinados contextos, isso é feito na avaliação neuropsicológica. E essa avaliação mostrou, então, que ele tinha altas habilidades, e o que acontecia? Ele chegava na aula, e ele veio encaminhado para mim da escola. A escola pediu para a mãe buscar uma avaliação, porque imaginou que ele tivesse TDAH,
E muitas vezes a escola, inclusive, já aponta, já indica para os pais, olha, ele tem TDAH, tem que fazer um tratamento, tem que usar medicação. E eu sempre explico para as mães, né, para os pais, medicação, em primeiro lugar, é opção, tá? Não é obrigatório. E em segundo lugar, às vezes nem é necessário, certo? Como eu dei exemplo aqui para vocês lá no início, e eu vou trazer numa próxima live vários exemplos de tratamentos de TDAH sem medicação com sucesso, tá? Na próxima live eu vou falar sobre isso, basicamente, de crianças, adolescentes e adultos, tratamento de TDAH sem medicação. Vai ser o assunto da próxima live, já anota aí, tá? Então, esse menino veio encaminhado pela escola solicitando tratamento medicamentoso, inclusive. E a avaliação dele mostrou que ele tinha altas habilidades. O que acontece no cérebro dele? Ele chegava na aula e ele pegava muito rápido aquele contexto. E aí ele perdia o interesse. Então ele começava a bagunçar, a incomodar, ele ficava disperso. Mas não é porque ele não conseguia prestar atenção. Ele ficava disperso porque para ele já tinha perdido interesse. Ele já perdeu interesse na aula. Resumidamente, foi isso que aconteceu. Então, adaptando o ensino curricular da escola para esse menino, tem sido possível melhorar os sintomas, ele está conseguindo acompanhar muito melhor, mas é claro que a gente precisa daí de uma individualização do ensino, porque se ele acompanhar o mesmo nível de ensino que todos os outros colegas, como ele tem uma capacidade muito superior intelectualmente falando, ele vai se desinteressar e como ele é uma criança nova ainda, ele não tem discernimento para conseguir manter o controle e ele acaba atrapalhando, dando a entender que ele tem sintomas de TDAH. Entendeu? Então, o diagnóstico ele é um diagnóstico complexo, não é um diagnóstico simples. É preciso de um profissional especialista para fazer essa avaliação, porque mesmo, inclusive, tá? Olha só, mesmo pessoas que chegam para mim com diagnóstico de TDAH, me dizendo que já foram diagnosticadas, que já passaram por esse profissional, por aquele, que já foram avaliadas por outro neurologista ou por psiquiatra ou quem quer que seja. É meu hábito, minha rotina confirmar esse diagnóstico, tá? Eu não tomo uma afirmação de um paciente como algo verdadeiro se eu não comprovar, se não partir da minha observação ou da minha constatação aquele diagnóstico, certo? E eu acho que isso é uma função específica de todos os médicos especialistas que atendem crianças e pessoas com TDAH. A gente precisa, nós mesmos, confirmarmos o diagnóstico de TDAH e não tomar aquele diagnóstico estabelecido previamente por outro profissional como uma verdade. E isso não tem nada a ver com desconfiança, isso tem a ver com você dar a atenção devida ao seu paciente e você refazer todos os passos para confirmar se essa pessoa tem TDAH ou se ela pode ter um outro distúrbio, uma outra disfunção que possa provocar sintomas iguais aos de um TDAH, mas que não são TDAH, certo? Como eu te falei aqui, que eu já te expliquei, 6 a 8% das crianças têm TDAH, uma a cada 12 mais ou menos. Agora, se uma a cada 3 tem sintoma de TDAH, o que são todas as outras? Todas as outras, elas têm rotinas disfuncionais, problemas de alimentação, ansiedade, insônia, excesso de tela, tudo isso combinado, né? Infelizmente, mas acontece bastante. E quando a gente corrige essas disfunções, os sintomas de TDAH, melhoram. E isso acontece de forma até natural. Os pais às vezes voltam aqui 2, 3 meses depois dizendo: nossa, meu filho é outra pessoa. Ele melhorou sem tomar uma medicação sequer. E isso que fulano ou outra pessoa, a escola, alguém queria que ele tomasse Ritalina, Venvance, Concerta, ainda bem que não precisou. E isso acontece muito mais frequentemente do que você talvez imagine. Vamos lá, pessoal. A próxima live, eu vou falar na próxima live aqui de TDAH, tá? Eu vou marcar com vocês essa próxima live, não vou dizer agora ainda a data, porque eu preciso confirmar aqui na minha agenda, mas eu vou confirmar com vocês. Provavelmente vai ser numa segunda, mas não quero ainda dizer com certeza, mas eu vou falar o tema da próxima live, tá? Vai ser tratamento do TDAH sem medicação, certo? Eu vou falar sobre tratamento do TDAH sem usar psicoestimulante, sem usar a atomoxetina, que é o tratamento não psicoestimulante,
e como a gente pode melhorar o cérebro de uma pessoa com TDAH, seja secundário, seja um TDAH verdadeiro, certo? Como a gente consegue fazer isso modulando o cérebro dessa pessoa e também fazendo concomitantemente o que é fundamental, que é a psicoterapia. Porque enquanto o tratamento ele vai fornecer dopamina, ele vai... É como se fosse um truque para enganar o cérebro dessa pessoa, o tratamento do TDAH, seja medicamentoso ou não, ele vai fornecer o que o cérebro precisa. Se você para com o tratamento, muitas vezes os sintomas voltam. Então, a psicoterapia, ela trata a causa, tá? Que a gente também vai tratar a causa, que é a neuroinflamação, mas a psicoterapia é fundamental para a pessoa entender o que está acontecendo com o seu cérebro e para que ela consiga, para que ela possa desenvolver mecanismos internos, mecanismos próprios de contornar situações, de corrigir os problemas relacionados ao TDAH, sem que precise para o resto da vida seguir um tratamento medicamentoso ou com suplementação ou com fitoterapia, certo? Vou te falar isso muito melhor na próxima live. E por aqui, hoje ficamos por aqui. Espero que tenha sido útil para você. Espero que eu tenha trazido informações relevantes. Eu trouxe muita informação aqui, coisas que muitos já tinham me perguntado, que eu recebi na caixinha de perguntas, que me perguntam todas as semanas também no consultório. Então, é uma live que foi montada com base nas dúvidas de vocês. Espero que tenha sido útil. Para a próxima live eu vou abrir de novo espaço para que vocês mandem perguntas, para que vocês tirem dúvidas e para que eu possa, melhor dizendo, preparar um conteúdo que seja o que vocês querem receber e consumir. Obrigado pela audiência de todos, obrigado pela presença. Mais uma vez eu te peço, deixa o like, compartilha essa live com mais pessoas para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. E eu te vejo na próxima. Um abraço.